O que você sabe sobre endoscopia? Para explicarmos melhor sobre essa especialidade, convidamos o Dr. Luiz Maruta, médico endoscopista. Formado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, fez residência médica em cirurgia geral e especialização em endoscopia. Hoje é chefe do serviço de endoscopia do Hospital Universitário da USP e do Hospital Santa Cruz. Além disso, atua como médico endoscopista do Hospital Albert Einstein. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de fazer essa apresentação na especialidade de endoscopia digestiva. É uma área que está crescendo muito por conta da tendência em geral de fazer procedimentos minimamente invasivos. Então, a atuação da endoscopia digestiva, seja a endoscopia digestiva alta, que é esôfago, estômago e duodeno, e a endoscopia digestiva baixa, que é a colonoscopia, e enteroscopia. Todo o sistema digestório são abrangidos pela endoscopia diagnóstica. É um procedimento diagnóstico que nós realizamos, que é um pouco mais complexo, que é o estudo das vias biliares. Eu vou mostrar aqui as imagens endoscópicas, radiológicas, que esse exame é realizado em conjunto com o exame endoscópico e radiológico. E através da endoscopia, nós podemos fazer diversas terapêuticas, que denominamos terapêuticas endoscópicas. Então, as principais são a polipectomia, retirada de pólipos de estômago ou cólon, né? mais comum. Ressecções endoscópicas, que está muito em voga agora, muito na moda, é um campo de inovação na nossa área. Hemostasia de sangramento digestivo, tanto alto quanto baixo. Retirada de corpo estranho. E outros procedimentos que são um pouco mais complexos, que envolvem tratamento endoscópico mesmo de coledocolitíase, drenagem biliar, drenagem interna de pseudocísto de pâncreas, por exemplo, e gastrostomia endoscópica. Então, na verdade, são procedimentos de pequenas cirurgias que são passíveis de realizar por endoscopia. Esse é um exemplo de endoscopia realizada com imagem em vídeo, né? Você vê que a definição é muito boa. E nós utilizamos a cromoscopia para nós conseguirmos ter uma visualização melhor da superfície da mucosa do estômago, sabe? Porque com a luz branca não fica tão marcante a superfície. Então, quando nós infundimos o corante, nós temos uma visibilização de todos esses detalhamentos da mucosa, e através desse detalhamento nós podemos firmar o diagnóstico, se é suspeita de câncer ou não. Essa é a endoscopia diagnóstica. Aqui é outro exemplo de estômago que, com a luz normal, você não tem uma visão perfeita da superfície, e com a aplicação de corante você consegue fazer o diagnóstico correto de gastrite nodular. Na parte de colonoscopia, o objetivo principal é o diagnóstico de pólipos, o câncer em fase inicial, né? Presume-se que todo câncer de colo provenha de um pólipo. Esse é o conceito vigente atualmente. Embora no Japão eles tenham um conceito que o câncer de colo possa se desenvolver diretamente da mucosa, sem passar pelo estágio de pólipo. Até o momento, todo câncer de cólon invasivo é originário de um pólipo de cólon. Então, o objetivo do nosso exame é detectar o pólipo para
prevenir o câncer de colo. Então, aqui é um exemplo, uma lesão de difícil visualização, e aí nós aplicamos o corante para estudar o detalhamento da superfície do pólipo, para nós termos certeza do o provável tipo histológico do pólipo e fazer ou não o tratamento. Na parte terapêutica, no caso anterior eu já mostrei uma polipectomia que eu realizei, né? E no caso da endoscopia digestiva alta, nós temos muito exame de urgência por hemorragia digestiva alta. Então, é frequente nós temos uma úlcera hemorrágica, sangramento por varizes, e por endoscopia nós podemos tratar essa área. No caso aqui, nessa região aqui, é o local de sangramento, nós podemos identificar o ponto exato do sangramento, e atualmente nós temos a possibilidade de aplicar um clipe metálico para fazer a hemostasia desse vaso. Outra área de atuação é a retirada de corpo estranho. Talvez não seja tão de conhecimento de vocês, mas nós no dia a dia nosso, nós recebemos muitas crianças que ingerem moeda ou outros objetos, e pacientes que têm problema psiquiátrico que ingerem diversos materiais. E por endoscopia nós podemos retirar. Quando o corpo estranho está parado no esôfago, então é praticamente obrigatória a retirada por endoscopia. Aqui à direita é um exame que eu falei de colangiografia endoscópica, é feito através do aparelho de endoscopia. Nós cateterizamos a via biliar, injetamos um contraste para estudo da via biliar. Aqui no caso, podemos demonstrar diversos cálculos que estão no colédoco. Esses cálculos migraram da vesícula biliar para o colédoco. De forma que nós podemos, através da endoscopia, fazer uma papilotomia, que é uma secção da papila, para ampliar a passagem e tentar remover esses cálculos. Então, quais são as inovações mais promissoras que estamos desenvolvendo atualmente? É o tratamento endoscópico do câncer gástrico ou de lesões com maior potencial de se transformar em câncer no cólon através da dissecção endoscópica. Dissecção endoscópica é um método que foi desenvolvido no Japão mais recentemente, cerca de 5 a 10 anos, porque antigamente nós conseguíamos fazer a ressecção de lesões até 2 centímetros no estômago e no colo, porque nós temos que retirar em um único fragmento, sabe? Nós não podemos pegar uma lesão de 3, 4 centímetros e ficar fatiando, tirar em vários fragmentos. Não é o mais correto. Então, nós tínhamos essa limitação de não conseguirmos tirar lesões maiores que 2 centímetros. E com essa técnica de dissecção endoscópica, é praticamente ilimitado o tamanho, a extensão da lesão a ser ressecada no estômago. É uma técnica difícil, que às vezes demanda tempo para fazer, mas é tipo de uma cirurgia endoscópica. De novidade também é o aprimoramento diagnóstico de lesões cada vez mais na fase inicial, utilizando a endoscopia com magnificação de imagem, endoscopia com zoom, e utilização desses filtros e corantes. Eu vou mostrar mais à frente essa tecnologia nova. E cirurgias endoscópicas têm sido propostas, mas ainda está em fase bem inicial. Colocação de prótese endoscópica já é corrente, é bem frequente. Por exemplo, um tumor obstrutivo de esôfago,
É muito frequente nós colocar uma prótese autoexpansível para permear esse órgão para a pessoa conseguir voltar ao convívio social. Pelo menos ele consegue se alimentar. E passagem de sonda, por exemplo, então são coisas corriqueiras, mas a cirurgia, por exemplo, uma cardiomiotomia, ou muito em voga agora está sendo aperfeiçoado o POEM, que é a cirurgia, a miotomia do cardia. Através da endoscopia, nós cavamos um túnel abaixo da mucosa e localizamos a musculatura do cardia, do esôfago distal, e fazemos a secção somente da musculatura. Depois nós fechamos a mucosa novamente. Então, substituindo o tratamento cirúrgico antigo, que nós abríamos a barriga e por fora nós cortávamos a musculatura. Isso é para tratamento de megaesôfago. E ultimamente, mais recentemente, é o desenvolvimento da inteligência artificial, que é a análise online do exame em si, apontando as áreas suspeitas de lesões e muitas vezes auxiliando na caracterização da lesão. Então, essa é um exemplo de qual a utilidade de uma magnificação de imagem. Quando nós fazíamos um exame de endoscopia, esse é um exame com luz normal, quando visualizava uma área de enantema assim, o endoscopista tem que ter experiência para saber se isso pode ser um câncer ou não, ou uma gastrite, ok? Então, infelizmente, nós não temos que ter certeza absoluta e teríamos que tirar uma biópsia nessa lesão para confirmar a suspeita diagnóstica. Agora, com a nova tecnologia de magnificação de imagem e cromoscopia eletrônica, que daqui é um filtro, na verdade, eu não joguei nenhum corante aqui não. Aqui nós podemos demonstrar a presença desses vasos tortuosos, o que fecha o diagnóstico de câncer gástrico. Essa é a técnica geral do tratamento endoscópico, denominado de dissecção endoscópica. Então, uma lesão de tamanho maior, então nós fazemos uma marcação ao redor da lesão e injeção de substância para elevar a lesão, e a partir daí com uma acessória nós vamos fazendo cortes ao redor da lesão e preservando a muscular e retirando toda a lesão em um bloco único. Antigamente o que nós fazíamos era a injeção submucosa e pegava uma alça de polipectomia, era um laço de aço, né? E tentava enforcar a lesão, tentando pegar em um único fragmento. O problema é que quando a lesão é maior que 2 centímetros, ele não vem inteiro na alça, inviabilizando o tratamento de câncer, por exemplo, que nós não podemos tirar câncer em 2 ou 3 fragmentos pelo risco de deixar lesão residual no leito. Esse é um exemplo de como que é a imagem endoscópica, né? Com um acessório ele vai cortando aqui, vai dissecando a submucosa, né? E aqui, ó, você vê toda essa área aqui foi seccionada e dissecada, de modo que o professor consegue demonstrar que foi retirado numa peça única. Toda essa peça tem que ser analisada para ver se tem áreas com câncer nessa peça aqui. Então, os pré-requisitos para a nossa especialidade seria o acadêmico ou o colega fazer 2 anos de residência em cirurgia geral ou gastroenterologia clínica ou alguma especialidade afim, porque
Na endoscopia, na especialidade de endoscopia, na residência de endoscopia, nós não temos possibilidade de ensinar a parte clínica ou a parte de abordagem clínica do paciente, que se faz necessária, porque a sociedade de endoscopia ou essa sociedade médica não admite que a pessoa se forme médico e passe diretamente para realizar o procedimento endoscópico. Então ele é visto como quando tiver complicações, ou quando tiver um melhor discernimento do que fazer em determinadas situações, a pessoa não vai ter conhecimento ou treinamento da medicina geral ou cirúrgica para tomar a melhor decisão, entendeu? Então, é visto como se fosse um técnico. Essa passagem pela residência de cirurgia ou gastro é pré-requisito necessário para todos os estágios de endoscopia que a SOBED referenda. E onde são feitos esse estágio de endoscopia? Então, nós temos alguns casos que tem residência de endoscopia, como no Sírio-Libanês, no Hospital das Clínicas, são residência de endoscopia, e estágios reconhecidos de endoscopia. No HU nós temos estágio, e diversos outros serviços têm estágios reconhecidos pela Sociedade Brasileira de Endoscopia, SOBED. Existem estágios que não são reconhecidos pela SOBED, que são administrados por endoscopistas que têm experiência prévia e dão treinamento. Não é o recomendado pela SOBED, mas é aceito, porque nós não temos possibilidade de ampliar, estender a especialidade para todos que interessados. Mas a pessoa que faz esse tipo de estágio não reconhecido, depois ele tem que fazer uma prova de título de especialista para ser reconhecido pela SOBED. Então, no total, são 2 anos de uma residência prévia e mais, no mínimo, 2 anos de endoscopia digestiva. Quais são os campos de atuação? Eu vou começar pelo fim aqui. Atendimento em consultório privado para fazer endoscopia vai deixar de existir, porque a nossa Anvisa, ou Sistema de Saúde, está cada vez mais rigorosa nos cuidados exigidos para a prática da especialidade. Não só da especialidade, mas qualquer procedimento que você vai fazer sedação, que envolva sedação, ou anestesia, lógico, a exigência é muito grande. Esse tipo de exigência praticamente inviabiliza o atendimento da especialidade em consultório ou clínicas pequenas. Okay? Então, a tendência é nós atuarmos em hospitais, seja privado ou público, e ambulatórios de grande porte, que dão diversos tipos de procedimentos ambulatoriais ou mais simples, mas que tem uma estrutura de hospital. Então, essa é a diferença. Então, a tendência é essa aí. O Fleury, por exemplo, ele tem centros que tem alguns centros que fazem endoscopia, outros não têm. Então, depende da estrutura que foi montado para esse fim. Essas são as necessidades da especialidade, né? Sala de exame completo, com todos os requisitos de uma sala cirúrgica, sala de preparo, sala de medicação, sala de consultório, tem que ter um consultório,
E o equipamento completo custa em torno de 100 a 200 mil dólares. Eu coloquei aqui a minha trajetória só para dar uma ideia. Então, fora a formação, tem a residência médica, a especialização, que são 2 anos, ou no caso eu fiz 1 ano só, mas na época tinha essa opção de fazer 1 ano, mas só aqui já são 3 anos fora a graduação. Daí eu virei assistente do Hospital das Clínicas, trabalhei por 6 anos como assistente nas clínicas, e a partir daí eu acho que eu estava pronto para enfrentar o mercado de trabalho. Mas é importante esse período que eu trabalhei nas clínicas, porque não só eu aprimorei a prática da endoscopia, mas presenciei inúmeros casos, né? E complicações, porque em hospital escola você tem casos mais graves e que precisam, e às vezes você tem que lidar com diversos tipos de eventos. Depois, durante essa fase que eu era assistente do HC, eu tive a oportunidade de fazer estágio no Chile de diagnóstico de câncer de estômago, e mais tarde tive a oportunidade de fazer estágio no Japão com bolsa da JICA e mais recentemente esse treinamento em dissecção endoscópica. Então é importante vocês sempre tentarem aprimorar na sua especialidade. Quais são as perspectivas da especialidade? Eu acho que são boas, acima da média, porque o que eu reparei quando você tem procedimentos terapêuticos ou procedimentos agregados, pequenas cirurgias, fazer cosmética, fazer outras coisas, você aumenta o leque da sua especialidade. Então, é importante vocês terem isso em mente na hora de escolher uma especialidade. E na endoscopia que a tendência geral é cada vez mais valorizar procedimento minimamente invasivo, sabe? Então é um campo que ainda eu acho que vai se ampliar. De qualquer forma, em qualquer especialidade, você tem que gostar do que faz. Esse é o principal, porque o nosso dia a dia é muito puxado, então tem que gostar. E quanto mais trabalho, mais experiência você vai acumular e vai aumentar o seu potencial de sucesso futuro. Quando você é assistente você trabalha em hospital público, o seu rendimento financeiro não é alto, mas é um passo importante para você potencializar a sua experiência, sabe? Para você conseguir se diferenciar futuramente. Então, não tenha medo do trabalho, e é importante essa atuação ética, mas isso é muito importante, e o bom relacionamento. Vocês, por estarem participando da Associação Médica Nikkei, vocês já estão criando um relacionamento, entendeu? Isso é uma das coisas mais importantes que tem, porque as oportunidades vão surgir através desses relacionamentos. Basicamente era isso aí eu fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida. Muito obrigado.